Estamos de volta. Agora sim, seguimos a nossa abordagem olhando para outros pontos que marcam esta nossa abordagem temática, que tem que ver com o impacto das infraestruturas em Angola, depois de muitos anos, o critério de manutenção e também a fiscalização. É nosso convidado, reiteramos aqui, Edmundo Sapalalo, ele que é engenheiro civil. Antes mesmo de olharmos para a perspectiva académica, ajuda-nos a entender e desmistificar os termos pedonais, viaduto e ponte. Qual a diferença entre os três? Diferença. A ponte é uma superestrutura construída para vencer certos obstáculos. O viaduto é um conjunto de pontes interligados entre si. Dentro do viaduto tem muitas pontes. E é só construído num centro urbano. E a ponte é só construída onde encontramos sobrecursos de água. E a pedonais é uma estrutura construída para passagem de peões. E seguimos esta realidade em Angola? Na verdade, sim. Na maior parte das vezes? Sim, seguimos. Esse lado seguimos. Agora, que não seguimos é o modelo de construção. Por exemplo, na laje de transição, o mesmo que se faz no viaduto é o que se deve fazer na ponte. E não está a se fazer isso em alguns pontos. Por isso estamos a ver sempre o abate nas pontes numa parte integrante, que é a laje de transição, onde liga a superestrutura e a parte do terrapleno em que o veículo entra primeiro em contato com a superestrutura. Aí estamos a falhar. O que se faz no viaduto não pode ser diferente do que se faz numa ponte. Aí, sim, estamos a falhar. Quando temos este problema quando as pontes estão totalmente danificadas, a dificuldade ou a imagem que temos é a qualidade da própria obra ou o material usado? Nem o material, nem a qualidade. São as manutenções periódicas que devem ter de conta. Por exemplo, esses pontos que nasceram agora foram muito bem construídas, mas as manutenções. Todas as vezes que nós notamos um recalque, um problema, por exemplo, de erosão, um pequeno abate num pilar, os técnicos de manutenção devem fazer logo a intervenção, para que aquilo não se alastre. Só que nós deixamos isso, o abandono dessas, durante anos, é que está a causar esses danos que estamos a ter agora. Senão elas estão construídas, elas estão bem feitas, sim senhor, está bem construída, mas as manutenções. Por exemplo, voltando na ponte Camorteiro, tínhamos notado um problema na parte da transição, que a erosão se alastra, fomos falando, mas nada, e até a bater, partiu. Por exemplo, se tivéssemos feito já uma intervenção, não teríamos a arcar com um valor que vamos entrar agora para a reabilitação da mesma. Pois, qual é a vantagem de termos naturalmente os viadutos na nossa via? No caso da cidade de Luanda, é maior mobilidade urbana, dá uma maior mobilidade urbana, a trafegabilidade em certos pontos da cidade de Luanda seja mais fluida, os automobilistas terão poderio de escolha qual é o traçado ou qual o caminho que eles desejam seguir. E assim está a ajudar muito a nível do país. Por esta altura notamos que temos algumas pontes metálicas. Qual é o tempo de durabilidade para este tipo de trabalho? Das pontes das pedonais ou ponte metálica mesmo? As pedonais metálicas. Estas podem chegar aí a 20 anos, mas com manutenções. Nós estamos a ver agora, construímos muitas pontes metálicas que estão também agora já a pedir manutenção. Vemos a pedonal quem vai a Shoprite, do Palanca, tem uma nova e tem a outra seguida mais antiga, carece de manutenção. Vemos o tabuleiro a mexer, a própria superestrutura, a ruptura na zona das escadas, entre outras. Então é necessário, lá fazemos um trabalho de manutenção, solda, aplicamos nova película, limpeza e o cuidado em si na própria pedonal. Vemos agora que as pessoas vendem por cima da pedonal, deitam água e o resto dos líquidos que prejudica também no ataque da corrosão metálica. Então, temos que ter esse cuidado, retirar as pessoas que estão a vender junto a pedonais e passamos sempre a fazer as manutenções periódicas. Temos uma outra junto ao Sequel que sofreu um embate de um veículo que até hoje ainda não foi intervida, está a mexer, já ninguém passa, está interditada, também é a altura de fazermos essas manutenções. Por outra, certos pontos das pedonais e dos viadutos
é necessário fazermos a construção de pórticos de sacrifícios. Esses pórticos de sacrifício são estruturas metálicas com uma altura pouquíssimo abaixo da do viaduto. Por exemplo, o viaduto tem uma altura de 5,5 metros. As pedonais também. Nós podemos colocar esse pórtico de sacrifício com uma altura no mínimo de 5,48, com diferença no mínimo de 2 centímetros, que quando o viaduto vem com uma altura quando o veículo vem com uma altura superior a 5,5 metros, embate diretamente naquele pórtico de sacrifício. De antemão, o motorista já sabe que não pode continuar porque vai embater no viaduto ou vai arrastar a pedonal. Esse é o cuidado que ainda não temos. Temos que colocar isso a nível de todas as pedonais e viadutos da cidade de Luanda. Pois, quando fala em manutenção ou fiscalização periódica, qual é o universo temporal? De quanto em quantos anos? Eu não, 3 a 6 meses. Devem passar lá os técnicos, por mais que não haja nenhum problema, passa o tempo para fazer a inspeção, para ver se a estrutura, a superestrutura está a trabalhar de forma normal. Tão logo que note alguma coisa, faz o levantamento, informe a sua direção, vai à equipa de intervenção para ver qual é esse dano para sanar já esse problema. Isto também não estamos a fazer. Pois, olhemos agora para a perspectiva académica. Tal como sabemos, várias instituições de ensino superior em Angola têm lançado inúmeros quadros. De que forma é que os jovens saídos destas instituições devem se desafiar? Porque temos muitos que estão à deriva, sem alguma ideia construtiva de como caminhar. Na verdade, devemos criar programas de estágio, tirar estudantes das universidades e encaminhamos em certas empresas para estagiar. Essa é a primeira coisa. Por outra, deixando já aqui um conselho, a engenharia não se faz só na academia. Saindo da academia, tem que continuar a fazer investigação. Tem que ir atrás do que quer. Tem que procurar especializar-se numa área, porque na universidade nós aprendemos tudo. Mas quando vai para um campo de engenharia, numa empresa para trabalhar, não vai fazer tudo. Tem que inclinar-se numa zona. Ou vai estar bem fiscalização, ou direção de obra, ou orçamento, essa questão toda. Ou vai apenas trabalhar na área de programação, software, preparar, calcular a estrutura. A engenharia é um campo vasto. Depois ele tem que escolher. Se vai na topografia, se vai na hidráulica. Este é um dos problemas que nós temos tido com muitos dos nossos jovens. Sai da universidade e aprende de tudo um pouco e quando vai no mercado de trabalho pensa que já sabe, mas não. É colocado numa zona específica só de fiscalização, ele não domina. É preciso lapidar. Então é aí onde devemos pegar primeiro nos jovens, mandar num programa de estágio em empresas para ser lapidado e definirmos a área. As instituições têm que ter esta cooperação de extensão. Sim, têm que fazer esse esforço com as empresas e também as empresas também podem começar a passar a ir às universidades, solicitar os bons alunos, os alunos mais dedicados para lapidar, então, serem inseridos no mercado de trabalho. Acho que esse é o plano que devemos criar. Pois, a ideia que durante muitos anos o país nos apresentou para quem entra para o mundo das engenharias não era pura e simplesmente por questões de interesse em ajudar a desenvolver o país, mas porque a maior parte dos jovens entenderam que estar na área de engenharia ganhariam muito mais do que estar em áreas sociais. Ajuda-nos a desconstruir este pensamento, porque durante esses anos todos ficamos com este pensamento e acabamos por notar jovens que saem das instituições de ensino superior depois da formação sem norte. Na verdade, todas as formações são importantes. Muitos tinham esse pensamento e acabaram por cair na frustração. Este é um dos problemas. Porque não basta só estudar, não basta ver alguém que é engenheiro, que já está bem sucedido, e você quer seguir o mesmo caminho, mas sem saber quais são os primeiros passos a dar. Aí é onde muitos jovens pecaram. E depois acabaram. Fez engenharia, depois vai estudar jornalismo, vai estudar uma outra coisa. Diz, não, engenharia não é emprego. Por exemplo, eu vivo da engenharia, não tenho outra coisa a fazer. Vivo da engenharia, mas por isso foi uma dedicação árdua por muito tempo. Tive que escolher o que eu quero, dedicar-me, mas dedicar-me mesmo sério, para chegar a um
o nível onde ele teve que chegar até agora. Isso aqui não tem acontecido. Muitos pensam que acabou agora, vai logo trabalhar, vai ganhar muito dinheiro. Não. O que vai definir um engenheiro a ganhar muito dinheiro é a sua qualidade de trabalho, a sua dinâmica. Isto sim, a nível das empresas, vai subindo gradualmente. É porque questões monetárias, né? Isso é por níveis. A dedicação. Então, não vamos ter um engenheiro júnior, chegou da academia, vai ganhar um salário igual ao engenheiro sênior. É impossível. Por mais que deixemos o trabalho, não vai conseguir fazer. A questão. Porque nós vimos muitos jovens vão para as empresas, querem logo um primeiro salário alto. E depois colocamos a trabalhar, não sabe fazer o trabalho. Não, e não quer baixar o salário. Sou engenheiro, sim, mas não consigo fazer o trabalho. Então, é preciso mudarmos essa consciência. Principalmente quando se apanha expatriado, pronto. É dizer, não, o engenheiro formado a nível do país não tem qualidade. Não, é esse processo que tem que se seguir. Primeiro, para chegar até a certos lugares. Sabemos também que tem um projeto em carteira. Tenho muitos projetos ao nível do PIME. A nível do país, estou a coordenar muitas obras a nível da Frente Sul, com a nossa empresa. Sou um dos coordenadores e sócio da empresa Vias do Bem, e que temos muito trabalho a nível do país. E também recrutamos muitos engenheiros novos das universidades e estamos a fazer essa transição. Estamos a lapidar os miúdos e depois inserido em cada área em que eles se adaptam. Depois daí vão subindo gradualmente e à medida que vão subindo, também salarialmente vamos subindo com o desenvolvimento que eles apresentam. Daqui a mais alguns anos, que imagem é que o engenheiro tem de Angola em termos de projetos estruturantes? Vejo uma Angola com um futuro brilhante e os jovens, alguns que conhecemos dinâmico e com bons engenheiros a mandar esse país. Vejo isso. Doravante, o quadro nacional já tem o potencial para alavancar com muitos projetos de várias dimensões a nível do país. Não é que a mão esprateada não serve, é importante juntar, mas vamos dar espaço também que é nacional. Como se diz que o que é nacional é bom, então devemos também dar esse espaço aos filhos da terra para evoluírem com este país. Como é que olha para o nível de crescimento estruturantes que tem acontecido de forma, vamos lá considerar, não desassociada, não desorganizada, mas de um tempo a esta parte, maior número de infraestruturas e projetos estão mais na capital? Como desfazer e levar a valorização também da qualidade de outras províncias? Um dos problemas e a primeira experiência está no plano integrado. Estamos a começar com os projetos pequenos. Se conseguirmos dar a resposta e for satisfatória ao Estado angolano, então sim, já teremos também esse poderio de tirar algumas estruturas, uns trabalhos grandes para lançarmos às outras províncias. Porque não adianta, essa altura, começamos a erguer muitas infraestruturas fora da capital. Depois vai carecer manutenção, vamos entregar, por exemplo, estamos agora a lançar as infraestruturas autárquicas nos municípios. São estruturas que o Estado angolano investiu muito dinheiro. Mas após o término dessa infraestrutura, teremos que ter as administrações que têm um plano de manutenção. Porque por exemplo, o MATE vai girar aquilo um ano, depois vai integrar as administrações. Qual é o futuro dessa infraestrutura? Aí é onde as direções provinciais, os engenheiros, as obras públicas devem criar um plano de manutenção dessa infraestrutura. Porque se não fizermos isso, vamos voltar daqui a anos, voltar lá a fazer mais o mesmo trabalho. Aí é onde reside o problema. As manutenções, temos que ter um plano de manutenção das infraestruturas que estão a ser erguidas a nível do país. Mais do que ter um plano de manutenção e fiscalização, acha que o cidadão angolano tem uma consciência de preservar estes bens? Aí onde está, não todos, falando a verdade, mas aqui requer agora um trabalho de moralização à juventude. Não digo cá em Luanda, mas também fora. Por exemplo... Pressupõe que a juventude é que danifica estes materiais, ou estes projetos. A maioria parte sim. Porque nós vemos agora, por exemplo, na zona fora das localidades,
Fizemos o trabalho de reparação das estradas e colocamos placas de sinalizações. Os aldeões é que vão lá, tiram as placas. Leva, nós já presenciamos isso. Não pode ser assim. Aí temos que trabalhar com as autoridades tradicionais, os sobamoralizar essa sociedade para não causarem esses danos. Todo o trabalho deve ser em conjunto, tanto nas cidades e fora das cidades, para então podermos tentar evitar esses problemas. O período crítico tem sido quando há manifestações, a ideia de danificar aquilo que é património público e as consequências acabam sempre por ser drásticas. Mas não só, mesmo sem manifestações, estamos sempre a danificar. Por exemplo, o indivíduo embate numa guarda metálica que custa muito dinheiro e vai-se embora. O indivíduo embate numa sinalização vertical, então, cai e não tem ninguém, vai-se embora e fica assim depois. Vamos fazer um novo orçamento, vamos fazer a manutenção daquela estrada, incluindo as sinalizações, voltamos a colocar outras e ninguém é tido nem achado. Então temos que começar, se calhar, a responsabilizar os indivíduos que causam esses danos na via pública. Assim, em linhas gerais, alguma palavra de conforto e apelo à sociedade angolana? É preciso trabalharmos muito, mas muito mesmo, não só no campo da engenharia, mas em outros campos, para podermos colocar o país nos melhores carris, para que as futuras gerações possam, então, usufruir do nosso trabalho. Okay. Muito obrigado, Edmundo Sapalalo, pela presença hoje aqui no Primeira Página e esperamos contar consigo mais vezes. Obrigado, eu que agradeço. Ok. Amigo telespectador, foi então aqui a abordagem necessária sobre a questão dos projetos estruturantes em Angola, o seu impacto e a forma como se deve criar condições de manutenção e também fiscalização e aqui ficou claramente o apelo de que precisamos ter uma consciência de preservação daquilo que é património público, daquilo que é do país, que ajuda a melhorar aquilo que são as condições sociais do nosso país. Vamos agora para o nosso curto intervalo, é o último desta manhã de terça-feira, 3 de agosto de 2021. Daqui a pouco voltamos.